Glória a Deus, mais um dia que o Senhor nos permite. Se você está vivo, se você está respirando, é porque o propósito de Deus ainda não terminou. Deus tem muito mais para a sua vida. Coloque o seu coração nas mãos do Senhor e com certeza Ele fará grandes coisas. Nós começamos esse mês de maio e vamos continuar o nosso tema no Palavra Rema, um tema especial que mexeu muito com o nosso coração. Na semana passada você viu aqui todos os alunos da Casa dos Profetas, conseguiu sentir um pouquinho do gostinho dessa obra missionária e quem sabe o Senhor sacudiu o seu coração. Eu, pastor Evaldo, vamos estar juntos com você nessa próxima meia hora, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar os nossos canais de comunicação para você. O nosso e-mail aqui do programa, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Todos os nossos vídeos, release das palavras, fotos e tudo aquilo que você vê no Devocional Intimidade, você pode encontrar ali nas nossas redes sociais. Temos duas páginas no Facebook, o Devocional Intimidade TVMCA e também o Frases Devocional Intimidade. Então, meu querido, abre o seu coração, pegue a sua Bíblia e deixe o Senhor ministrar sobre você. Esse é o nosso Palavra Rema. Seja bem-vindo ao Palavra Rema de hoje. Meu querido amigo, pastor Evaldo, que bom ter o senhor aqui novamente. Alegria é minha, Mônica, porque eu sei que quando a gente está aqui na telinha, sempre a gente pode ser de alguma forma útil ao nosso querido telespectador, trazendo a informação sobre a Palavra de Deus. Glória a Deus. E até vou deixar assim o nosso segredo de unidade, né? Nós estamos aqui tom sur tom, com a mesma Bíblia, muito alegres para glorificar o nome do Senhor Jesus. E a gente está estudando um tema muito especial que é o peregrinos e forasteiros na terra, né, pastor? Quando a Bíblia fala peregrinos e forasteiros aqui na terra, conforme Efésios 2 e versículo 19, ele está dizendo que é só por um tempo, Mônica, é uma passagem. Isso é uma realidade muito dura de entender, né? Porque a Bíblia diz que a vida de um homem é 70, 80 anos e depois o que passa disso é enfado e é canseira. E a Bíblia diz que somos peregrinos e somos forasteiros. Peregrino é um transeunte, alguém que está de passagem, alguém que veio fazer uma visita. E forasteiros também é alguém que fica menos tempo ainda. Então, neste momento, nesta oportunidade, nós vamos estar estudando aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Por que a gente vem, passa só 70, 80 anos e depois a gente vai de volta para o céu? Que finalidade é esta? Eu pensei outro dia, Mônica, que Deus que criou tudo tão bem feito, tudo tão lindo, não deveria permitir que a morte levasse aquelas pessoas que nos são muito caras, são muito preciosas, e até a nossa vida também se vai deixando saudade para outras pessoas. E a resposta de Deus foi: os meus filhos, eu permiti que passasse só um tempo na terra, mas eu quero trazê-los de volta, isso é certo, e quem traz, na realidade, é Deus que traz de volta. Porém, nesse período, a gente precisa cumprir aquilo que foi um desígnio de Deus. E muitas vezes a gente não está cumprindo, ora porque não sabemos, ora porque não temos liderança, nem mestre para nos ensinar, e ora porque a gente quer viver a vida de uma forma dissoluta. Mas que nessa oportunidade a gente possa falar desse projeto, desse amor e desse texto bíblico que eu creio que vai fazer diferença na vida das pessoas. Glória a Deus. E a gente está com plateia hoje, né, pastor? Todos os alunos da Casa dos Profetas estão aqui com a gente, né, para participar e, quem sabe, interagir um pouquinho, aprender um pouquinho mais. Agora, vocês deixam o pastor para mim um pouquinho, né, que você já tem ele todo dia lá na Casa dos Profetas. Agora a gente quer compartilhar um pouquinho daquilo que vocês têm aprendido, amém? Então, nós vamos para o nosso tema, e o nosso tema é peregrinos e forasteiros na terra. E nós vamos ler o nosso texto base, que é Mateus, capítulo 25, e nós vamos ler a parte final do versículo 35 e 36. É isso, pastor? É isso aí mesmo, Mônica. Amém? Então, vamos ler lá. E a gente vai estudar duas palavras nesse primeiro programa de maio, porque durante todo o mês de maio a gente ainda vai continuar estudando. Esse tema rendeu bastante, né, pastor? Tem muitas coisas para a gente estudar ainda dentro desse tema. Antes de você ler, Mônica, é interessante que eu, quando li o texto, eu achava de um valor incrível, mas eu não via nada que pudesse, assim, me dar uma pontinha de linha desse novelo para que eu pudesse desenvolver. Mas eu tinha certeza que não poderia ser somente físico.
Eu tinha certeza que a visita no presídio era algo muito tremendo, é um Ministério de Socorro, é um serviço lindo das pessoas que faz, mas eu acreditava que não poderia ser só aquilo, mas eu não tinha instrumento para pesquisar, eu não tinha como averiguar. E depois que a gente conseguiu, então, fazer esse estudo através da mídia, dessa Bíblia que tem o original grego e hebraico, então a gente teve essa facilidade e o nosso conhecimento mudou de rumo e a gente vai poder hoje explicar algo muito maravilhoso para a nossa audiência. Descobrir os tesouros que estão enterrados, né, dentro dessas palavras aqui tão tremendas. Então, você que está com a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 25, versículo 35. E a palavra de Deus nos diz assim, ó, versículo 35 e 36 nós vamos ler hoje. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Fui estrangeiro e vós me hospedastes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. E eu vou parar aqui. Porque na semana passada a gente falou muito a questão do forasteiro, né? Que é um homem, é um estrangeiro, é um estranho, mas você começa a entender o teu chamado, você começa a entender quem você é, mesmo sendo o porquê, os paraquês da sua estadia nessa terra, um mordomo de Deus nessa terra, usando o tempo segundo o coração de Deus. E aí então vem essa palavra hospedastes, que a gente vai colocar ela agora, o original dela, na tela para você acompanhar com a gente, que vem do original sunago, né, pastor? Que é a palavra 4862. E o que quer dizer isso aqui? Algumas das explicações. Quem hospeda, pesca. Quem pesca, prende. Retirar, recolher de uma rede na qual são pescados. E aí são várias colocações que nós temos dentro do grego e do hebraico, né, pastor? Interessante, Mônica, que se você hospeda, você reúne, você recolhe como a peixe, você passa a rede. Então, na realidade, lá na frente, nós vamos entender que quem está preso não é o que está preso aqui na Canhanduba, ou aqui no Matadouro, que são o nome onde há os presídios aqui de Itajaí. Mas, na realidade, ele está preso por amor a Jesus, o amor constrangedor, que não permite mais que a gente cometa algo que não é mais próprio de uma vida de santidade. Então, na realidade, estamos presos pelo Evangelho. Mas não daria de explicar isso, Mônica, se a gente não explicasse o que significa esse forasteiro. O forasteiro é uma palavra que do grego é xenos, que significa um alienígena, alguém que não é da comunidade, alguém que é de um outro planeta, alguém que é estranho ao reino, estranho à comunidade. Então pensa assim, quando Deus criou o homem caiu no pecado, as pessoas passaram a ser forasteiros. Eles precisariam de voltar para o reino. É como se o Adão saísse do paraíso e depois obtivesse o perdão de Deus e voltasse ao paraíso. Porque se ele foi para fora, ele se tornou um forasteiro. E para retornar, ele teria que ter de novo visto de regresso. Quando as pessoas foram criadas, elas foram criadas forasteiros, xenos, que significa que eles são alienígenas, não da comunidade, não desse reino, de fora, de um outro local. E, de repente, quando você hospeda ele deixa de ser um forasteiro, porque agora ele tem residência fixa ali por uns dias, ou talvez até em definitivo. E quando você hospeda, você prende, você o amarra. E aí Jesus disse, o que dá legitimidade para você ir morar comigo no céu é se você me hospeda. Aí, mas a gente nunca viu você nessas condições. Você veio na terra numa condição muito boa. Ele disse, quando você faz para qualquer um dos meus filhos, para qualquer uma das minhas criaturas, você está fazendo para mim. Então, é condição única. Precisamos hospedar pessoas. Hospedar como? Lançando uma rede, prendendo eles e trazendo para o reino. Quando você traz alguém para a igreja, quando você traz alguém para o convívio, quando você traz alguém para o banquete, você está aprendendo do compromisso. E alguém diz assim, mas eu não gosto de religião porque a palavra religião tem ficado muito pesada. A palavra religião no dicionário Aurélio significa ligar ou religar. E quando você vai sistematicamente a um local, você é um religioso. Mas não é só no sentido de igreja. Sim. Se você pesca todo domingo de manhã, você é um religioso da pesca. Se você vai toda quarta-feira jogar boliche, você é um religioso
no boliche, Sim. o que você faz frequentemente, de forma repetitiva, se torna sua religião. Então alguém pode dizer, a minha religião é passear de carro, a minha religião é a pescaria, a minha religião é o surf, a minha religião é o parapente. Essa volta ao mesmo lugar significa que a gente está preso pelo laço do amor e a gente sempre volta ali. E a recíproca é muito verdadeira. Eu, como pastor, quando você não vai, quando a pessoa não vai, eu fico sentindo um sentimento de perda. E alguém diz, será que isso não é dominação? Não, queridos. É porque você está preso em mim e eu estou preso em você pelos laços do amor, que é o Evangelho. E nos tornamos uma família em Deus, nos tornamos quase que uma só carne, porque passamos a viver não somente numa comunhão física, mas numa comunhão espiritual, onde passamos a fazer parte uns dos outros. E aí entra aquela questão que nós estudamos no outro programa. Quem é um forasteiro, é hospedado, automaticamente ele vai se tornar um hospedeiro também. E aí entra a mordomia cristã. Eu cuido de vidas, alguém cuidou de mim. Automaticamente eu vou estender isso à vida de outras pessoas. E essa é a obra do reino de Deus nos nossos dias. Eu hospedo e torno essa pessoa um hospedeiro lá na frente. Quando Jesus recolheu aquele moço, o bom samaritano recolheu, o moço caído à beira do caminho, ele levou numa hospedaria. Sim. Ele levou para que alguém desse continuidade no trabalho. Então veja que interessante. E a Bíblia diz que a igreja ela não trabalha sozinha, ela trabalha com membros, com partes do corpo. A Bíblia diz que um é um olho, que o outro é a boca, que o outro é o nariz. Então, corre o risco, Mônica, de você ir na igreja e você ser o nariz e nós não conseguir respirar. Porque o corpo está debilitado. Então, quando Deus coloca as pessoas e encaixa no local, você é muito importante naquele local, porque quando você não vai, há uma debilidade, há uma fraqueza. Imagine se você tem uma grande casa comercial e, de repente, o pessoal do estacionamento não vai. O pessoal que abre os portões não vão e os guardas também faltam naquele dia. A casa fica correndo sérios riscos de assalto e de atendimento direto ao público. Então, uma igreja é uma reunião de pessoas. O que é o nome igreja? É uma assembleia previamente estabelecida. Então, se estabeleceu que, no nosso caso, de quarta-feira, de sexta-feira e de domingo, há uma assembleia geral. E os membros são importantes porque eles compõem o quadro daquele local. E quando alguém falta, e falta em massa, há uma preocupação, porque se diz, mas não veio o guitarrista, não veio o menino do som, não veio o porteiro, mas está dominando. Não, é porque é muito importante no corpo. Porque é uma junção. Esse dedo precisa daquilo que o braço vai fazer, daquilo que o cérebro vai comandar. Por isso que a palavra de Deus, ela nos deixa bem clara, e a gente vai continuar estudando isso no próximo bloco. Então, eu me torno um hospedeiro. Eu sou hospedado no reino de Deus por alguém que me hospeda. Eu sou transformado, então eu passo a fazer parte desse corpo. E esse corpo vai dar respostas para outras pessoas e vai se agregando e o reino de Deus vai aumentando cada dia mais. E a hospedagem traz uma intimidade, porque quando você se hospeda no hotel, você não conhece as camareiras, você não conhece bem o gerente, você não conhece bem o pessoal que serve. Se você ficar uma semana, já vai começar um oi, tudo bem, você dormiu bem hoje fez frio, como está ventando, e aí você começa a conviver com as mesmas dificuldades. Né? Eu vi aquele filme, Mônica, que o avião caiu lá, nos Andes, né? E as pessoas ficaram sem alimentação, tiveram que comer carne humana, e aquela sociedade, ela se tornou uma sociedade tão fechada, e as necessidades eram tão compartilhadas, e viviam tudo tão intensamente, que eram mais do que irmãos, porque eles tinham que repartir tudo, tinham que questionar tudo, tinham que discutir sobre tudo. E uma igreja, nada mais, nada menos do que um grupo de pessoas que tem um convívio, que tem amor um pelo outro, que sente necessidade. Eu conto, você sabe, né? Eu conto as pessoas e quando falta 10, falta 15, eu fico triste, não porque tem um número menor, mas porque a gente não conseguiu servir a ceia, a gente não conseguiu servir o jantar para todos aqueles que estão hospedados. Porque, no caso, a igreja é uma hospedaria e o reino dos céus é uma hospedaria e nós somos os garçons.
a gente que está servindo as pessoas para daquele servir, lugar. né, pastor? Esse é o propósito. Jesus, tanto que Jesus disse, né? Eu vim para servir e não para ser servido. E no próximo bloco você vai continuar acompanhando com a gente esse texto tão maravilhoso de Mateus, capítulo 25. São 30 segundinhos e o Palavra Rema já volta. They've lost all of their faith and love.